esse programa tá me ajudando a quebrar isso, porque a exposição nível hard aqui, né? Absurda. Você tá hoje aqui falando com a câmera da verdade. Eu voltei a fazer o canal de YouTube da Vai Pra Marte aceitando que é isso, que faz parte do jogo. Se for ter algum hate, se for ter alguma pessoa querendo, de fato, tirar a tua energia, paciência, faz parte do jogo. E eu até queria saber de você. Como você faz para lidar com isso? Quando alguém entra para querer brigar, quando alguma coisa acontece que, puxa, foi mal interpretada, ou, caramba, eu não fiz nada e a pessoa está aqui falando. Todos esses problemas que acontecem, como você se sente também com essa cultura do cancelamento, né? Como é que é a relação da Ellen de hoje com isso? Eu acho que eu tive muitas fases, assim, e eu acho que todo criador de conteúdo, todo mundo que se expõe assim na internet, é isso, não existe uma resposta única. Inclusive, a gente está criando um produto sobre isso em breve. Olha aí, ó, spoiler. Porque é super importante, né, falar sobre isso. QR Code aqui, se comprar agora, você já... E eu quero também ser essa voz que vai ajudar essas pessoas, porque eu percebo que é um assunto que trava muita gente para criar. O medo do cancelamento. O medo da crítica, o medo do cancelamento, etc, né? E aí eu tive várias fases. Então, quando você começa, você tá muito inseguro, você tá também muito inocente. Quando eu comecei, eu tava muito inocente. Às vezes eu sinto falta daquela minha inocência. Porque eu publicava coisas e eu tava, tipo, sonhando com o meu projeto. Eu tava tão feliz por estar fazendo algo diferente na minha vida, que eu nunca tinha tido coragem e tudo mais. Eu tava tão, assim, meio que, sabe, mel, nas né? nuvens, assim. Tava super feliz. E eu levei vários banhos de água fria, assim. Principalmente de outros profissionais do mercado, que viram que eu comecei a crescer e tal, e que já eram agências que estavam há muito tempo e não tiveram a repercussão que a gente estava tendo. Então, eu recebi várias mensagens assim, de pessoas que, eu trabalho há 20 anos na área e você tá, não sei o quê. Então, criticando o que eu estava falando, o que eu estava fazendo, etc. E existem vários níveis, assim, né? Uma coisa é uma pessoa do mercado te criticar, outra coisa é uma pessoa que você sabe que não tem nenhuma expertise na coisa de criticar. Então, você tem vários níveis de hate, de críticas, entre construtivas e negativas, aquela coisa toda, né? Mas você vai tendo que lidar com isso se você quiser continuar. Vai ter que trabalhar a sua própria confiança no que você está fazendo, né? Exatamente. E você vai ter que ter... criar... no meu caso, o que eu fiz, né? Eu criei formas disso não me afetar. Né? Vai sair um e-book disso? Vai sim. Então, mas eu digo assim, por exemplo, você saber que você não está num dia bom. E você lê uma mensagem ali por cima que você sabe que é uma coisa que não é boa. Não lê. Então, você começar também a definir algumas regrinhas, algumas coisas. Então, eu já combinei com a minha equipe, por exemplo. Olha, quando vier um e-mail assim, sobre tal coisa, a equipe resolve. Eu não resolvo mais. Por quê? Porque o criador de conteúdo, a gente tem que estar bem para criar. Não sei se tu se sente assim. Total. Mas a gente tem que estar bem para criar. Se a gente não está bem para criar, a gente não consegue. É difícil. Não consegue. É muito complicado. E então eu comecei a desenhar meios e formas de não deixar isso me afetar. Então isso entra pela minha equipe. Então a minha equipe, quando vê um comentário, alguma coisa que sabe que vai me afetar e tal, minha equipe já me protege. Então isso acontece muito no mundo dos lançamentos também. Até semana passada eu estava conversando num grupo de uma das experts. Ela estava fazendo um lançamento. E no meio do lançamento, uma pessoa se juntou com outras no chat do lançamento e começaram a falar muitas coisas dela, né? Só que ela estava dando a aula e não estava vendo o chat. E aí a equipe dela não deixou ela ver o chat. Ela terminou a aula, abriu o carrinho, tudo show, não sei o quê. Quando foi no outro dia, a equipe foi falar, olha, aconteceu isso aqui durante o lançamento, no chat, mas se ela soubesse ali, teria acabado o lançamento. Exatamente. Dela. A identidade dela teria caído. Exatamente. O carrinho não teria sido o mesmo, o fechamento das coisas não teria sido o mesmo. Mas isso já é uma maturidade, já de tempo de estrada, né? Exatamente. Então, você meio que vai apanhando mesmo, né? Até você encontrar a sua maneira. Então, hoje, quando eu não tô bem, eu não entro em determinados comentários que eu sei que vai me fazer mal. Tu tem essa maturidade de saber, alguém falou, eu não vou ler. Eu olho por cima, assim, eu vejo que já é uma pessoa que tá querendo, né, alfinetar e tudo mais. Então... assim, aconteceu comigo de se juntar pessoas do marketing, assim, né?
criar um grupo e falar mal de mim, na época. Gratuito. E aí você se pergunta, pô, o que eu fiz? Por quê? E tudo mais, né? E você fica ali, cara, por que isso e tudo, né? Mas você também não tem que procurar explicação, né? Porque é gastar muita energia. E eu sempre penso, cara, a nossa energia, ela é muito limitada. A minha, então, eu como introvertida, a minha energia é limitada. A gente tá aqui, mas depois, 2 meses no monte, meditando, porque a minha bateria social, ela acaba. Acaba, total. Já assim. doou, né? O que tinha que doar ali da imagem. É como se a bateria social, assim, fosse lá pra baixo. Isso é o introvertido. E tá tudo bem, né? São estilos e estilos. O extrovertido, ele se reenergiza com pessoas. O introvertido, ele se reenergiza sozinho. É verdade. E eu entendi isso sobre mim também, né? Então, eu entendo que a minha energia ela é limitada. Então, se eu gastar a minha energia com essas críticas, com os haters, tentando entender e tentando... Se culpando, eu tô errada, com certeza. Vocês estão falando... Exatamente. Se eu entrar nessa onda... Tu para de criar. Eu paro de criar. E aconteceu comigo alguns meses atrás. Tu já pensou em desistir total da parada? Não. Mas aconteceu comigo assim. Chegou uma época, acho que há uns meses atrás, que eu não queria mais postar no feed. Porque tudo que eu postava... as pessoas... vinha gente falar coisa. Me criticar, falar que, não sei o quê. Por quê? Porque eu tenho algumas opiniões meio polêmicas, assim, digamos, né? Não vou dizer opiniões, mas eu gosto muito de jogar na mesa um assunto e ver o que vai dar. Sim. Eu gosto muito disso. E desde o começo do perfil eu faço isso. Eu digo, eu tô assistindo uma coisa e eu olho essa coisa e digo, cara, tá aí, eu pensei nisso aqui, mas eu queria ver a opinião das pessoas. Abrir o debate. Abrir um debate. Eu gosto muito de abrir debate. De dizer, olha, esse é um tema polêmico e eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. E eu acho que esse foi um dos motivos também da gente ter ganhado tantos seguidores em pouco tempo, assim, logo lá no começo. Porque eu abria muitos debates. Né? E aí a galera marcava. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não entendem que isso é um debate. E aí elas, muitas vezes, atacam a mim, né? Como se fosse a tua opinião, por estar abrindo aquilo, por estar falando aquilo. Eu comecei nos últimos meses, né? Tipo, cara, eu quero falar sobre isso, mas eu não vou. Você tá deixando de criar. Eu tô deixando de criar. Obviamente que a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente fala. Exatamente. Mas aí que entra o lance da cultura do cancelamento, que é muito delicado e que eu acho que precisa ter um debate amplo na mídia. A cultura do cancelamento, ela existe, ela é um fato. Se você pisar fora do negócio, você está cancelado por um período, até a sociedade te aceitar de volta. Tem coisas que são absurdas e que merecem ser... né? Tipo, cara, limites, espera aí. Só que a cultura do cancelamento precisa ser estudada. Ela precisa ser, de fato, levantada esse debate público no maior número de lugares possíveis, porque eu acho que em casos extremos as pessoas se matam, as pessoas entram em depressão. Não, eu tô te falando, eu perdi a vontade de postar no feed. Eu perdi. E assim, era um momento que eu estudava, era um momento que eu refletia, que eu mesma me perguntava sobre as coisas que eu tava criando ali. Eu queria ouvir a opinião das pessoas. Eu queria muito mais conversar com elas, como a gente tá fazendo aqui, do que, sabe, passar uma informação. Eu nunca quis passar uma informação. A gente já passou por debates assim, né? Quando você publicou uma coisa que eu achava que era, amiga, sei lá o que, eu vou no pessoal e dou um ponto de vista. Aí você fala, concordo ou não concordo. A gente já teve várias coisas disso, né? Tipo, de se comentar, de separar ali em particular. O que eu acho que as pessoas são muito agressivas. Isso, exatamente. Tipo, o mundo está muito agressivo e inibindo os criadores de conteúdo de criar. Você vê perfis não dá assim, mais pra debater, pra conversar. Você vê grandes pessoas, tipo, sei lá, Felipe Neto, sofrendo muito com isso, porque ele sofre, você vê que ele é muito atacado, né? E ele abre que ele está passando por problemas e tal. Qual é o limite, né, do ataque virtual? Qual é o limite do cancelamento? Qual é o limite? Eu não sei qual é a mídia e quais são as pessoas que precisam debater isso. Mas eu acho que isso precisa ser debatido urgentemente. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, enquanto criador, empresário digital, etc., a gente tem que encontrar a nossa própria saída. Independente do macro, né? Porque se a gente for esperar também... eu sou muito descrente nesse aspecto, do tipo...
eu vou esperar que as pessoas melhorem ou que a gente consiga chegar num senso e que a gente tenha leis e regras. Sei que o Instagram está sendo bem bacana em relação a isso, né? Colocando algumas funções onde você pode restringir pessoas antes mesmo delas, né? Enfim, acho que pessoas estão tomando rédeas ali, né? Formas, mas eu acho que a gente tem que se proteger, se blindar, assim. Então, eu decidi que agora eu bloqueio mesmo, porque eu nunca gostei de bloquear pessoas. Então, por mais que a pessoa falasse uma coisa assim que meio que me atacasse e tudo, eu nunca gostei de bloquear. Mas agora, falou, eu nem respondo mais, eu já bloqueio. Tá meio que virando uma ditadura mesmo, assim, no perfil. Uma coisa que eu nunca queria, nunca quis. Eu nunca quis dizer, bem, olha, né? Essa é a minha casa, minhas regras. Eu nunca quis. Mas só que chega um momento que não dá. E aí eu tô falando de 300 e poucos mil seguidores. Mas imagina uma pessoa que tem 2 milhões. Nossa Senhora. Que tem 5 milhões. E aí você começa a entender... 50 milhões. Aí você começa a entender por que essas pessoas bloqueiam. Por que essas pessoas, né, restringem várias coisas. Porque não tem condição. E só quem vive na prática sabe que acorda querendo criar, que é o nosso trabalho, que a gente está ali dando o melhor, que a gente está sempre pensando em novas ideias, em criar coisas legais para o mundo, você entra lá e tem uma pessoa falando uma coisa. E olha que eu considero que o hate que eu recebo não é nem metade do que essas pessoas maiores recebem, que é desde ameaça de morte até outras coisas, né? Uhum. Então... Imagine o que é o que é as internas do Instagram, tipo de uma Juliette, de um Whindersson Não dá nem Nunes. para ler, não dá para... Então, e aí eu fui criando essas blindagens, assim, emocionais também, né? E muito me conhecendo, porque eu sei que aquilo iria me afetar.